Bom dia a todas e todos. Meu nome é Andréa Benetti, eu sou pedagoga, sou professora da rede estadual, municipal, dou aula no cursinho do Castro. Ontem à noite eu já estive aqui discutindo questões parecidas com as que a gente vai discutir hoje, mas hoje eu tenho meu amigo Vitor aqui, meu colega de curso da faculdade, meu sócio. A gente conversa todos os dias e a gente tem uma parceria grande em militância, a gente vai falar um pouco disso também. Eu trabalho com gêneros e a questão da mulher, trabalho com questões ligadas à sexualidade já há bastante tempo. A gente faz bastante debate quase o ano todo. Muitos grupos de alunos de universidade, grupos de diversidade chamam a gente para estar discutindo essas questões. Em geral, a gente só é chamado quando começa a ter problema na universidade, né? O que é muito complicado. Ou então quando a universidade começa a perceber que os alunos estão se formando e indo para o mercado de trabalho sem as discussões básicas do que a gente precisa da condição da mulher, né? Ou das questões que nos mantêm em condição de opressão. E no último ano da faculdade, a gente criou uma página na internet meio de brincadeira, né? Em resposta a uma outra página que existia. E a gente nem era militante, estudava algumas questões, mas não tinha, as questões tão consolidadas quanto agora. Essa página levou o nome de Moça, Você é Machista, por conta de uma outra página que existia com um nome parecido, né? A gente percebeu que quem reforçava muito ali os padrões machistas eram as meninas, então a gente criou essa página para falar com as meninas, né? Esse nome foi muito polêmico depois, quando a gente ficou inserida mesmo no cenário feminista, mas ela hoje é a maior página feminista do Brasil. Ela tem quase 470 mil curtidores, então a gente não vai mudar o nome da página, nem derrubar ela, nem nada, né? Até para contar essa história da nossa trajetória, o nome da página está lá. E de lá para cá, então, a gente vem se intensificando, estudando, conversando, debatendo, escrevendo sobre isso, quase que diariamente. Eu vou passar para o Vitor primeiro, porque ele vai traçar um panorama mais geral da questão do feminismo, depois volta para mim e eu vou conversar algumas coisas sobre o cenário atual de violência contra a mulher, para a gente poder conversar sobre isso, tá? A nossa palestra costuma ser aberta, vocês podem interromper a gente para perguntar alguma coisa a qualquer momento, a gente não gosta de ter essa hierarquia de ter que falar sempre assim. Eu só peço que vocês não dispersem, não falem muito alto, porque a minha voz é muito baixa mesmo, então eu sei que não chega ali no fundinho. Obrigada. Bom dia, eu sou o Vitor, dos criadores da página, eu também sou formado em pedagogia pela PUC. E, assim, para abordar um pouco de feminismo, eu gosto de trazer uma história, uma perspectiva histórica dessa construção de gênero. E foi exatamente isso. Então, e foi exatamente... Alguém me escuta? O som me escuta bem? Alô? Fica de cá. Essa é uma cadeira que é mágica, a gente descobriu isso. Então, aí como eu dizia, eu gosto de traçar essa perspectiva histórica do gênero, que foi o que eu trabalhei na minha monografia, na minha pesquisa durante a conclusão do curso. Aí eu trabalho com um autor que ele chama Thomas Laqueur, que ele traça a distinção do gênero em dois grandes conceitos, que é a Unisex Model, que seria um modelo de sexo, que a maioria das pessoas não sabe, mas assim, a gente não tinha uma divisão homens e mulheres da maneira que é estabelecida como dois sexos, que eles são totalmente diferentes entre si. Essa diferença na Grécia Antiga, Roma Antiga e um pouco na Idade Média, que ela só vai acabar e se romper mesmo com o renascentismo, ela era de um sexo, mas não no sentido, então homens e mulheres são iguais, ou eles são a mesma coisa, não. Mas eles são uma mesma hierarquia, a gente pensa numa hierarquia vertical nesse caso, que o homem era considerado o apogeu, tanto no seu corpo físico, quanto no seu desenvolvimento. Aí a gente entende um pouco também porque daquelas esculturas gregas em que Michelangelo vai fazendo o renascentismo com o corpo do homem esculpido, porque o corpo do homem era considerado o apogeu e ainda é, né, muito. E o corpo da mulher é o mais inferior nessa escala hierarquizada. Então a gente vai ter sim diferenças por conta disso, e diferenças muito bem estabelecidas dos papéis de gênero.
E a igreja ela veio também muito a fundamentar essa diferença do gênero na Idade Média, que é o que eu também trabalho no TCC, puxando algumas autoras, historiadoras, que falam que a figura de Eva foi utilizada de uma maneira a legitimar a inferioridade da mulher e a mulher como pecadora, porque quem é Eva na Idade Média e como ela foi usada? Ela é a mulher que leva o homem a pecar. E Maria, por outro lado, é a mulher que se submete e que obedece o homem e obedece a figura masculina, que é a figura de Deus. Então a gente tem esse contraponto de mulher, que é uma lógica que está estendida até hoje. E eu também gosto de falar um pouco quando essa lógica foi, assim, a lógica de One Sex Model, ela foi quebrada, que foi justamente quando começa a emergir a ciência, que é onde eles veem não tem diferença entre os corpos femininos e masculinos, diferenças biológicas, então eles são sexos diferentes. Aí é onde a biologia também foi muito utilizada como maneira de legitimar essa desigualdade entre os gêneros. E está aí também até hoje como papel, né? Você nasceu mulher, antes mesmo aqui da gente ter um filho, ele ainda está sendo gerado. Se ele for, a gente quer saber o sexo da criança, é menino ou é menina. Aí dependendo eu já vou fazer traçar toda a construção social em cima daquilo. É menina, então ela vai se casar, ela vai ter filhos e por aí vai. Aí a gente trabalha com essa construção, com essa desconstrução desses estereótipos que não tem nada de dado, eles são construções sociais, como a Berenice falou aqui no começo. E para falar um pouco do feminismo mesmo, enquanto movimento social, ele surge bem no finalzinho do século XIX, início do século XX, com as sufragistas, principalmente na França e na Alemanha, que era a luta pelo direito ao voto. E no Brasil ele também tem essa luta, e são 83 anos, né, de direito a voto no Brasil, sendo que a gente tem muito mais de direito a voto masculino. E praticamente assim, o que eu pensei em traçar e trazer foi um pouco disso, dessa desconstrução mesmo, de entender que gênero já é uma coisa dada. Passo para a Andréia. Vamos ver. Aí, funcionou? Funcionou. Ele não gosta do vídeo. Eu acho que a gente precisa desse. Parou? Vamos trocar. Gente, eu assisti essa manhã inteira. Eu vou traçar rápido um panorama do que a gente tem como feminismo, tá? E do... Não. Funcionou? Um panorama atual que a gente tem de feminismo e a situação da mulher, principalmente no Brasil, que é o cenário que a gente tem de perto, né? Então, a gente teve um movimento feminista como militância, a gente tem relatos históricos antes disso, tá? Mas um movimento feminista forte, que a gente teve como militância na França, mais ou menos em 1940. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, com certeza já da queima dos sutiãs, das Simone de Beauvoir e as outras feministas que foram para a rua lutar por direitos muito básicos que as mulheres não tinham, né? Não tinham mesmo. Beauvoir foi muito criticada até por escrever assuntos sobre sexualidade, porque na época dela, mulher não escrevia, né? Então, quando a gente lê o que os homens escreviam sobre a obra de Beauvoir na mesma época, tem acadêmicos e artigos científicos das mesmas universidades ou universidades das mesmas cidades, o questionamento era, por que essa mulher está escrevendo assuntos que não são de senhoras? Ela está negando seu próprio corpo. O assunto de senhora é cuidar da sua casa e dos filhos, né? Então, partindo de um biologicismo, eu falo biologicismo porque utilizar a biologia para justificar desigualdades que são construídas socialmente é um biologicismo, é uma construção, né? Na verdade, é um condicionamento biológico que a gente faz o uso como a gente quer. Daí entendi-se assim, não, então se você tem útero e tem seio, você serve para alguma coisa, né? E aí eu classifico e jogo mais da metade da população para uma situação de opressão e de desigualdade, justificando a partir de um corpo, né? Que então seria capaz de procriar. Essa justificativa ainda é utilizada, a gente ainda ouve isso, né? A biologia também foi utilizada para justificar a escravidão. Ontem eu comentei isso aqui à noite, né? Biólogos atestavam que os negros eram menos pessoas, né? Ou pessoas de categoria inferior, e as mulheres também. Isso foi quebrado muito recentemente, agora parece um absurdo, né?
Mas não é tão absurdo que a gente vê fazendo isso com gay, né? Quem nunca viu algum biólogo ou alguém falar em biologia tentando justificar que a homossexualidade é patológica? Né? A maioria dos pastores que se opõem contra o direito civil igualitário, eles usam um argumento biologicista, e é biologicista mesmo, porque pouco interessa, pouco importa por que a pessoa é homossexual, se é uma decisão pessoal, se tem origem genética ou não, para mim não interessa, a pessoa tem todo o direito de viver a vida dela, né? De se relacionar com quem ela quiser, e se ela comprou uma casa junto com esse companheiro, é óbvio que ele vai ter herança, é óbvio que os filhos dessa relação que a gente sabe que atualmente existem vão ter direito à herança, à pensão, né? Nós estamos negando direitos civis a pessoas sob justificativa biologicista. Então isso é muito perigoso, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a biologia tenta justificar, ou melhor, não é quando a biologia tenta justificar, quando nós tentamos utilizar a biologia para justificar condições de opressão que são estabelecidas pela sociedade, né? De lá para cá o feminismo evoluiu em suas teorias muito. A gente teve uma conquista de voto de trabalho, principalmente lá na França, em 1940, 50, mas isso também, além do movimento feminista, se deve ao fator da Segunda Guerra, né? Os homens foram para a guerra, as mulheres teriam que trabalhar. Então o mercado também exigiu isso das mulheres. De lá para cá as teorias foram avançando e a gente chegou agora mais ou menos em 2000, 1990, com uma multiplicidade de teorias feministas. E a gente tem a linha que a gente lê mais, segue, pesquisa, que é chamada teoria queer. O que é teoria queer? Eu não vou falar dela aqui, né, exaustivamente, porque seria chato, mas o que ela principalmente questiona? Ainda até hoje esse papel social, o papel social que é destinado aos gêneros. Então, eu vou esclarecer de novo a nossa visão de gênero, né? O gênero não é se a pessoa tem órgão sexual feminino ou masculino, tá? O gênero é a construção social dos corpos que se dá a partir de um sexo biológico. Então, eu construo na sociedade o que eu chamo de homem, o que eu chamo de mulher e como que essas relações sociais se dão. Isso é gênero, tá? É diferente do nosso conceito de órgão sexual. O Vitor é homem, mas não nasceu com um corpo biológico que a gente entende como homem. No entanto, o Vitor é homem. Porque a construção social dele, o entendimento dele de vivência no mundo é masculino, né? E isso hoje em dia já é concedido com nome social, com outras questões. A gente não vai entrar na questão da transexualidade, porque alongaria muito isso. Mas depois a gente pode falar uma outra hora sobre essa questão só, né? Porque dá 2 dias de conversa quando a gente começa a falar. E aí chegou num ponto que a gente começou a refletir sobre isso, os papéis sociais do gênero, o que nos condiciona como mulheres ainda, então, em situação de opressão, porque o cenário, vou falar daqui a pouquinho, de violência ainda persiste, e o que o movimento perdeu no meio do caminho, ou aonde a gente não se encontrou ainda, que a gente não saiu desse cenário de subjugação, né? O Brasil tem, isso eu falei ontem à noite, tá? Quem tava, me desculpa de repetir. A gente tem uma mulher espancada a cada 4 minutos e meio em situação de violência doméstica, uma mulher morta a cada 1h30 no Brasil, também em situação de violência doméstica, por companheiros ou ex-companheiros. Eu não estou falando da mulher que está andando na rua, sofre um assalto e é morta, tá? Estou falando a cada 1h30 uma mulher morta por companheiro ou ex-companheiro. Olha o número. E uma mulher estuprada a cada mais ou menos 4 ou 5 segundos. É um índice de estupro altíssimo, é o maior do Ocidente, né? A gente não tem como medir os números do Oriente, porque na maioria dos países orientais muçulmanos a mulher é mercadoria. Então, não considera violência contra a mulher nem crime. Então, é muito difícil medir isso, né? A Índia talvez tenha um dos índices de estupro mais altos, mas eu não vou entrar na questão oriental. No Ocidente, o Brasil é campeão. Também em crimes de homofobia, a gente está em segundo lugar, só perde para o México. E crimes contra o negro não tem nem o que falar. A gente teve 500 mil negros mortos, jovens negros, pela polícia em 7 anos. Né? É um país gritante em índice de violência de grupos minorizados. Né? Por que eu estou falando minorizado? Porque o negro não é minoria. Né? Ele é uma minoria aqui, no Instituto Federal. Ele é uma minoria no ensino médio, no ensino superior. Ele é uma minoria em acessos. Então, ele é um grupo minorizado. Ele não é um grupo menor. A gente tem quase 60% da população que se autodeclara negro e pardo. Cadê os negros aqui? Né? Cadê os negros? 1, 2, eu conto o Ricardo, que veio comigo, na verdade o meu marido está aqui. Né? A gente tem pouquíssimos. Né? Então, assim, cadê os 60%? Né? Que a gente sabe que existe?
As mulheres são maioria também, inclusive a maioria votante, mas é um grupo minorizado ainda em direito. A gente ganha 30% menos que os homens, em média, nas mesmas funções, na mesma profissão. Né? A gente tem impedimento de acesso a questões básicas. Ontem à noite a gente até chegou num ponto de discussão da questão da descriminalização do aborto. Quem tiver mais interesse, está ali no slide, dia 12, que é amanhã. É amanhã? A gente vai debater sobre o tema na Casa da Cultura, às 19 horas, depois do documentário, tá? Tem até um vídeo curto que a gente depois pode passar aqui para vocês sobre isso. E eu acho que assim, o panorama é esse, o panorama é grave, né? Por isso o Instituto Federal abre esse espaço para discussão. A maioria dos lugares não abre, a escola tende a ter um tradicionalismo que termina por se associar com a condição de opressão. A escola, sem querer, acaba sendo conivente com a condição de opressão de gênero. Seja porque dentro da sala o ambiente é generificado, né? Generificado é heterossexualizado, é heteronormatizado, né? É elitista. Sem querer, a escola acaba contribuindo para que uma elite dominante, uma situação de opressão continue por se estender aí. Então, eu acho que é a nossa obrigação estar aqui com vocês, né? Vocês que ainda estão estudando, que vão sair para o mercado de trabalho, para poder discutir essas questões. E a gente abre o microfone agora para conversar com vocês. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Antes? Então, a gente, desde ontem, nós estamos brincando com o microfone. Não sei se funciona. Ou não. Então, agora está aberto para vocês perguntarem, falarem, tirarem dúvidas sobre a ideia. Quem gostaria? Gabriel? Você quer sentar aqui? Larga a mão. Vem aqui. Não, é só aqui mesmo. Sendo LGBT, eu queria saber qual é a visão de mundo pelo ponto de vista do transexo ou transgênero. E se essa forma de trans seria uma forma reconhecida ou até mesmo politizada, ou vamos dizer assim, um pouco racista, porque a pessoa não é trans, a pessoa nasce. Nós que somos gays. Então, sobre a questão trans. Então, sobre a questão trans, a gente realmente, assim, tem muitas correntes tentando explicar, né, tanto o que é a homossexualidade, de onde ela surgiria, e tanto como também o que é a transexualidade, de onde que surgiria. Só que, assim, eu não vejo uma necessidade de explicação, como a Andrea falou. Porque a gente não para perguntar de onde que a heterossexualidade surgiu, onde que os cisgêneros existiram. E para conceituar, cisgênero é a pessoa que nasceu com um órgão genital, no caso um pênis, e a identidade de gênero dela é masculina. Então isso configura uma pessoa cisgênera. Por exemplo, a Andrea é uma pessoa cisgênera, muito provável a maioria de vocês, à exceção de mim. E transgênero a gente configura como sendo o guarda-chuva das identidades trans, até porque quando a gente lê o trans na sigla LGBT, a gente não está falando só de transexual, a gente está falando de travestis, de drag queens, de trans não binários, a gente tem muitas identidades dentro disso. Então eu não vejo uma necessidade de explicar de onde que veio a transexualidade ou a homossexualidade ou a bissexualidade. E enquanto a gente está organizado, né, assim, eu vejo o movimento LGBT como muito GGG para o meu gosto. Eu acho que a Andrea concorda com isso, porque a gente acaba que todo o tempo a gente fala do homem gay, né, não que isso seja um problema, mas a gente esquece, por exemplo, o bi poderia ser, que é o B, né, poderia ser
basicamente bola, que praticamente ninguém está dando muita importância para isso. Então a gente não discute as outras identidades, tanto que chegou ontem na página um inbox perguntando de como evitar DST e HIV, no caso, né, para relações entre mulheres lésbicas, que você não tem políticas públicas muito voltadas para bissexuais nessa área, né? E assim, para ser trans hoje no Brasil, a gente passa por todo um processo, né, que é laudo psicológico, laudo psiquiátrico. Então isso é uma terapia compulsória ainda. Existe um processo transexualizador do SUS, que ele também só reconhece se o trans estiver dentro de determinadas padrões, né? Eu não posso falar que não, eu sou trans, mas, por exemplo, eu quero engravidar, que seria uma possibilidade. Jamais eu vou poder falar isso num consultório. O SUS não te atenderia. Então, o trans, para ser atendido e passar pelo que ele precisa de transformação de corpo, ele tem que provar que ele é doente. Né? A gente sabe que tem trans que apenas tem uma identidade de gênero diferente. Eu acho que para quem nunca ouviu essa discussão, nós estamos pegando pesado. Eu vou explicar melhor o que a gente entende disso. A gente entende o seguinte: homem e mulher são construções sociais também a partir do sexo, né? Então a gente não entende que é natural, por isso que ele falou que não tem que explicar o cisgênero. Não é natural também, é naturalizado que eu me construo como mulher, de cabelo comprido, que ande com determinado tipo de roupa, que me comporte em certas profissões consideradas femininas. Isso também é construído socialmente. Acaso os trans não se encaixam nessa categoria, né? O Vitor absolutamente não se encaixou numa identidade masculina, mas há pessoas que nem uma e nem outra. Há pessoas que estão absolutamente nas fronteiras. Para essas pessoas ainda cabe a marginalização. E para o trans, cabe a questão de ter que se patologizar. Olha, eu tenho um transtorno de identidade de gênero, eu sou doente. Qual é a doença para uma pessoa que não se encaixa em parâmetros absolutamente culturais, né? Então a gente tem uma dubiedade. Ou ele é doente, tem que atestar doente, o psicólogo dá o laudo sabendo que ele não é. Isso a gente discute muito na faculdade, na Universidade de Psicologia. Ou ele não será atendido, né? Porque, especialmente as trans mulheres também, a necessidade de modificação do corpo, né, para se adequar ao que eles entendem ou se percebem enquanto seres humanos, é uma necessidade que passa na nossa sociedade ainda por uma doença. Né? Então as questões são naturalizadas. Há muito pouco tempo a OMS tirou a homossexualidade da lista das doenças. Né? Isso vai ser uma luta com o trans também, mas a gente abraça a luta. Não tem problema, mas são dificuldades pontuais que a gente encara todo dia. E essa é a diferença do feminismo atual. Né? O feminismo no século passado ele não lidava com essa multiplicidade de questões. Hoje em dia não, as questões LGBT estão envolvidas e completamente articuladas também com o movimento feminista, né? O que é muito bom. Né? Seria bom. Alguém mais quer falar? Se eu falei demais, espera aí. Então, tanto que está envolvida a questão do feminismo com a luta LGBT, que aí a gente pensa que um gay que ele é taxado como mais afeminado, ele sofre muito mais preconceito do que aquele modelo de gay discreto e por aí vai. E da mesma forma os trans homens, hoje por exemplo, eu passo invisível na rua. Talvez não na minha cidade, que é pequena e muita gente conhece, mas aqui em Poços mesmo, pouca gente vai saber que eu sou trans ou quase ninguém. Então isso me dá um status de homem cis. Ou seja, isso me traz alguns pseudos privilégios. E com a mulher trans, que ela era a pessoa que nasceu com o sexo e foi masculino e foi designado como homem compulsoriamente no seu nascimento, ela já vai passar pela situação contrária, porque ela já está num status de legitimidade, de privilégios dentro da sociedade machista e patriarcal que a gente vive. Aí ela fala, não, eu sou mulher, então você está rompendo toda essa lógica e está se inferiorizando, né? Então por isso que a gente tem uma luta muito próxima também, né? Você concorda então agora comigo que a homossexualidade em si, ela acabou virando um modismo? Hoje, muitas das pessoas, ou modismo ou muita liberdade em si de assumir às vezes não uma opção sexual, mas sim uma curiosidade. Muitas pessoas hoje mais novas se assumem homossexual, têm relações homossexuais,
tanto homem quanto mulher, mas que no final das contas, tempo depois, não se identificam com aquilo. Acredito eu em si que o homossexual, ele leva aquela relação dele desde o começo até um fim. Pode ter tido experiências, mas depois que tem, ele leva para frente. Então acaba que virou uma moda e não um tipo assim, eu tenho liberdade de escolha. Antes do Vitor responder, eu gosto que o Vitor responda as questões ligadas à transexualidade, mas antes do Vitor responder, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque isso impede a luta gay também, dependendo da forma como eu abordo. Eu entendi o que você falou e de certa forma eu acho que tem sentido. Só que é o seguinte, as pessoas têm liberdade para experimentar a sexualidade como elas quiserem. E se eu impedir isso também, eu estou impedindo o gay de conquistar seu direito. E ao mesmo tempo, eu estou ditando um padrão do que é ser gay e do que não é. Você percebe? Então é uma luta difícil. Eu entendo que o movimento gay precisa disso que você falou. Pessoa que é considerada gay, ou que nasceu gay, ou que se descobriu gay muito cedo. Mas eu não posso, por exemplo, impedir sujeitos com vivências bissexuais de terem seus direitos. E isso eu entendo que a sociedade, a comunidade gay, às vezes exagera. E às vezes persegue bissexuais como pessoas no meio do caminho, pessoas que não se identificam direito, que não resolveram o que quer, ou que estão experimentando um monte de sexualidade. E na verdade a gente não tem que resolver nada, porque eu não acredito que seja tão fixado assim para todos. Eu sei que tem pessoas gays mesmo, convivência gay a vida toda, outras não, né? Então cercear isso também é muito complicado e também é uma discussão queer. Agora a questão da homossexualidade eu vou deixar o Vitor. O Vitor não é homossexual, mas eu vou deixar ele responder. Eu não sou homossexual, sou pansexual, né? Um pouquinho pior. Porque o pan, ele, só para explicar, né? O conceito, ele seria assim, mais do que o bissexual, porque ele não traça rótulos, né? Assim, por exemplo, homem, mulher, travesti, outros tipos de trans e por aí vai. Mas então, acho que a André responde a pergunta, porque realmente não é fixo. E, assim, tem sim, como a Andrea também colocou, uma perseguição dentro do movimento LGBT, por exemplo, tem muita rixa interna, tem muito estereótipo ainda calcado. Eu acho que é uma questão da gente desconstruir um pouco isso, não que o movimento vai perder a sua identidade de alguma maneira, mas, por exemplo, vamos falar mais da minha vivência, um homem trans que ele ainda não é hormonizado como eu, que ainda não está num certo grau de... Vamos colocar de tratamento hormonal ou intervenções cirúrgicas, ele é muito colocado à margem, porque ainda é quem está na questão da fronteira de gênero, né? Então ainda tem muita marginalização com isso. Eu acho que é isso, né? Respondi? Eu gostaria, André, que a gente que vocês falassem um pouco mais como que vocês trabalham na página do Fanpage para ir desconstruindo essas questões, né? Até, né, moça, você é machista, que parece machista no primeiro momento, e como que vocês vão desconstruindo, como que vocês constroem o dia a dia do trabalho de vocês nessa desconstrução conforme as pessoas postam ou vocês postam? Bom, o começo da página foi assim, tinha uma página que chamava Moça, Seu Namorado é Machista. Não sei se alguém viu. A página era excelente, era de umas meninas da onde mesmo? De São Paulo, de uma universidade, e elas acabaram abandonando a página. Essa página existe, mas ela ninguém mexe nela mais. Ela deve ter uns 20 mil membros e tal. E eles lançavam os posts muito inteligentes, então as postagens eram assim... A gente ficava fascinado, ficava o dia todo vendo e conversando sobre isso, né? E os dois a gente já estudava gênero. O Vitor estava em transição ainda de transexualidade, então a nossa conversa sobre gênero ela era diária. A gente lia algum autor e tal, e montava. Olha, Vitor, eu li isso e tal. Então o Vitor construiu essa militância trans e eu a minha feminista, tanto na militância de rua, na militância de internet, quanto na academia.